para você que acompanha o Papo Aberto, um podcast que traz uma boa conversa, reflexões e muito mais. No programa de hoje a gente recebe um artista incrível, um cara que eu já era fã antes mesmo de ter por perto e agora que eu tenho muito perto de mim, eu admiro ainda mais. A gente recebe ele, que é bailarino, coreógrafo, professor de dança, um artista completo. A gente recebe aqui Felipe Rodrigues. Seja bem-vindo, Felipe. Obrigado, Lô. Obrigado a todo mundo. Bom dia, primeiramente. Quero agradecer a oportunidade e o convite. É o meu primeiro podcast, assim, bem formal, mas eu estou muito feliz e vamos aqui conversar, discutir, dialogar, trazer questões, porque eu acho que é importante a gente falar sobre a arte, falar sobre o eu da gente. Sim. Com certeza outras pessoas se inspiram, principalmente você, que a gente, como você falou, a gente está mais perto. Hoje ela é minha professora. Né? Porque ela também é artista, além de uma incrível jornalista. E eu fico muito honrado e feliz por estar aqui. Obrigado. Ai, que é isso. Gente, a gente vai falar hoje sobre muita coisa, porque o Felipe faz muita coisa. Ele dança em todo lugar. Se você chamar o Felipe pra dançar em qualquer lugar, ele vai. Ele performa, ele faz tudo que você possa imaginar. A gente vai começar falando, Felipe, apesar do Felipe fazer parte do Balé da Cidade, a gente vai falar daqui a pouquinho também sobre a quadrilha, que a gente sabe que muita gente está acompanhando a gente, né, fã da quadrilha da Luar do São João, é fã do Felipe. A gente vai falar daqui a pouquinho, mas a gente vai começar falando desse teu processo na dança. Como foi que surgiu o Felipe bailarino, assim? Foi um dia, vou entrar numa escola. A minha história é bem louca, assim, na dança. A gente sempre tem essas histórias bem loucas. E eu queria saber como foi que começou a vida do Felipe na dança. Então, eu tinha 16 anos na época, 15, 16, e foi criado no Disseu Arco Verde 2, o Teatro João Paulo II, né? E aí abriu oficinas de dança, de teatro, de música, de percussão, capoeira e tudo, e eu me interessei. Naquela época eu só estudava, né? Fazia o ensino médio. E eu me interessei para me matricular. E me matriculei na segunda turma de dança contemporânea, né, que minha professora foi a Weila Carvalho. Eu preciso falar disso, que ela disse que tem que falar toda vez que da foi origem. a primeira professora. E ela foi minha primeira professora, que inclusive hoje eu sou professor da filha dela. Olha aí. E foi lá que eu comecei. Então passei 2 anos estudando dança contemporânea, conhecendo o corpo, conhecendo outras pessoas. Entrei num grupo independente, né, que não tinha recurso, que foi o grupo Cialume de Dança, onde conheci pessoas incríveis, onde tem a Elizabeth Battle, né, uma das professoras maravilhosas do cenário de dança de Teresina. E lá eu me abri a mente para aquilo que eu queria. Realmente eu quero viver daquilo, eu vou viver daquilo, e eu fui lá e meti minha cara e dancei até hoje. Saindo de lá, fui pesquisar novas áreas de dança, fui para a escola de dança, pensar a dança como formação, né? De lá já entrei no Balé Popular do Piauí, fazendo parte da companhia de uma companhia de danças populares. Logo depois eu fui conhecendo o cenário do Balé da Cidade Teresina, que é uma dança mais profissional, eu já fiquei interessado. Então o meu objetivo naquela época era estudar para ser da companhia, e nesse tempo eu estudava e dançava, não trabalhava ainda profissionalmente. E já dançava quadrilha também. Então eu fazia 3 coisas ao mesmo tempo. De manhã eu estudava, à tarde eu fazia aula e de noite eu ia pensar na quadrilha. Eita! E aí eu fui trabalhando, fui pesquisando e aí fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. No final de semana eu estava no núcleo de dança da Casa de Isabelê, né, por um tempo. Passei 2 anos lá com o Fernando Freitas, que também era do Balé da Cidade Teresina, então já tinha uma referência mais próxima do que eu queria. Tava chegando lá. Sim, aí eu fiquei ao mesmo tempo no Teatro São Paulo, na escola de dança e na Casa de Isabelê no final de semana e na quadrilha. Eita! E aí minha vida só era dança. E lá em casa dizendo, gente, tu vai trabalhar, não sei o que, já tinha 17 anos. Começavam a te cobrar um retorno financeiro? Principalmente porque na minha própria família diziam que na dança não era um emprego, não tinham como eu me manter, não era carteira assinada, que dia que eu ia começar a trabalhar. Então isso foi me dando gatilhos para eu procurar viver daquilo, né? E eu disse, não, mas tem um Balé da Cidade Teresina que um dia eu vou chegar lá. E aí eu fui entrando, fui estudando, as pessoas foram me vendo como um cara que estava crescendo no cenário de dança. Eu fui conhecendo pessoas incríveis, que foi aí que eu entrei na Só Homens Companhia de Dança.
Aí eu fiquei no Teatro João Paulo, aí eu fiquei... É tanta coisa que eu nem lembro. No Teatro João Paulo, aí saí do Lume. Aí depois do Lume eu tava na escola de dança ainda. Aí na escola de dança eu ainda estava no Balé Popular. Eu tive que sair porque depois do Balé Popular eu fui pra casa de Isabelê, que estava muito cansado, não estava mais dando conta dos estudos. Eu disse, não, mas eu preciso continuar estudando. estudando. Aí depois que eu entrei na casa de Isabelê, eu saí da escola de dança e do Balé Popular, onde eu viajei o Piauí inteiro, inclusive, né, pelo Frank Lauro, que era o atual diretor da escola na época. E entrei na Só Homens Companhia de Dança, onde tem Samuel Alves, Adriana Abreu, José Nascimento e eu, quando eu entrei, né, atualmente. E aí foram as pessoas que me deram mais incentivo para entrar no Balé da Cidade, porque como eu tinha eles como referência e queria dançar do jeito deles, naquela época, eu estava muito, muito feliz por estar ali, por estar dançando do lado das referências, né? No Festival de Dança de Teresina, inclusive, quando tinha Só Homens Companhia de Dança, todo mundo ficava era assim... Era um surto, eu lembro. A maior companhia de dança contemporânea de Teresina, e graças a Deus eu fui bem recebido. Hoje em dia eu falo que se não fosse eles, né, o artista que eu me construí até hoje, vem boa parte deles, porque quando eu entrei na companhia eles, tá errado, não, volta, não é assim, bicha, não sei o que, bora, vem de novo, não, meu Deus, tu quer dançar no Balé da Cidade desse jeito? Aí eu, gente, é muita coisa. Aí eu entrei na Só Homens e ainda não tinha entrado no balé. Aí eu tava estudando, continuo, sempre estudando. Aí continuei lá na escola, aí já não fazia mais parte da escola de dança, eu fiquei na escola de dança uns 6, 5 anos, não consegui me formar assim, que são os 9 anos de ano letivo. Mas aí, na escola de dança estava estudando balé clássico? Balé clássico, a técnica em si, né? E outros lugares da dança contemporânea, que era o que eu mais me identificava, mas eu sabia que o balé clássico era para manter o meu corpo e a manutenção das outras técnicas. Eles caminham juntos ali, né? Sim, você sabe muito bem disso. E aí, quando eu entrei na Só Homens, eu estava mais seguro, porque os meninos sempre me incentivavam a querer que eu crescesse, né? E principalmente ser companheiro de trabalho. E aí eu entrei na Só Homens em 2010, e aí estou até hoje, porque logo em 2011 eu fiz a audição para o Balé da Cidade. Eram 2 vagas para masculino e 2 vagas femininas. E aí eram mais de 40 bailarinos inscritos naquela época. E aí eu tive a honra, depois de muito suor, depois de muito estudo, depois de muito tempo estudando dança, eu consegui essa vaga, graças a Deus. E aí onde volta a história pra mim, pra minha família, onde eu, não por rancor, mas por mostrar que deu tudo certo. Que deu tudo certo, que eu vivo daquilo. Hoje em dia eu chego nas lojas e tal, aí eles pedem contra-cheque, não sei o quê. Aí você trabalha de quê? Eu disse, sou bailarino. Aí bailarino, tem carteira assinada? Tenho. Aí, sério? É uma explosão, assim, na Tu ganha pra dançar? Eu disse, ganho pra dançar, inclusive, eu tenho os direitos trabalhistas. Aí, depois cadê seu contra-cheque? Aí tem lá o valor, nossa, tu ganha mais do que eu. Pois é, tá eu estudei pra isso. Aí eu tô lá até hoje, então, atualmente eu sou formado em Educação Física. Teve ainda o curso aí nesse meio. Sim, minha filha. Você que sabe é o superior no meio de tudo exatamente. isso, é babado. Então eu estudava, fazia o curso superior em Educação Física, estava trabalhando no Balé da Cidade, tinha a quadrilha, né? Porque eu nunca deixei, porque eu entrei na quadrilha em 2009, então antes de tudo isso estava no rebuliço. Naquela época eu não sabia o que era que eu queria, mas eu queria fazer de tudo um pouco. Eu acho que isso também constrói o artista quando você se joga em vários lugares. E aí fui trabalhando, né? Além das apresentações que eu tinha, então era muita coisa, era trabalho da faculdade, era trabalho do trabalho, era trabalho da vida, era trabalho de tudo. E aí foi chegando, fomos fazendo e tal, pra chegar até hoje. E aí hoje eu tô no Balé da Cidade, como eu falei, hoje eu tô na Só Homens Companhia de Dança, hoje eu tô no Grupo Cultural lá de São João, hoje eu sou formado em Educação Física, sou professor na escola de dança. Isso, sou pós-graduado em Arte na Educação, sou professor de dança contemporânea na escola desde 2020, né? Eu sou seletista lá.
E atualmente eu tô nesses lugares, né? Consegui me organizar mais, mas tá dando Eu tudo nem certo. puxei o currículo, eu deixei ele falar porque é muita coisa, eu não consegui nem anotar tudo isso. Mas, Felipe, apesar da gente ter chegado onde a gente chegou, da gente estar vivendo tudo isso, a gente sabe que teve dificuldades. E aí você até pontuou algumas das dificuldades que você teve ao longo dessa caminhada. São muitos lugares, apesar da correria do tempo, da falta de recurso, que a gente sabe que no começo é difícil, a gente não tem esse apoio financeiro aqui na capital, ou seja, no país inteiro a gente sabe que é difícil. Mas me conta quais foram as dificuldades, assim, elenca pra mim as dificuldades que você encontrou na tua caminhada e que encontra ainda até hoje, a gente sabe que ainda tem, pra chegar onde você chegou e quer chegar. No meu caso, a minha maior dificuldade foi de entender e querer saber como era que minha família ia aceitar, né? Tanto por questão de gênero, né? Sim. Por eu ter nascido gay. Sim. E por entender e querer saber como era que ia ser essa receptividade, de ser um cara que não vai ser um médico, não vai ser uma pessoa que tá aí trabalhando, ganhando dinheiro, um bancário, Sim. por exemplo, essas profissões que a gente sabe que dão futuro, né? São os padrões, Isso. né? Aquela coisa, a gente tá no ensino médio, já tem a galerinha, aquela que quer direito, aquela... E aí, eu lembro muito disso na época que eu tava no ensino médio, e aí as pessoas falavam, a Lohane só vai ser bailarina, tá aqui estudando e tal. E aí eu, na época, né, frequentando e tal, fazendo um monte de grupo, fazendo parte de um monte de grupo, e as pessoas falavam, mas a Lohane só vai ser bailarina, professora. Quando as pessoas perguntavam o que vocês queriam ser. E aí no final, já no segundo, terceiro ano, que eu decidi seguir outras áreas. Mas eu falei, eu não quero deixar a dança, até porque acho que quem entra pra largar é muito difícil. É muito difícil. Pode até deixar de dançar, mas sempre quando tem um espetáculo tá lá assistindo, sempre tá ali assistindo alguma coisa, porque parece que vira ali algo que não dá pra desapegar. Verdade. E aí eu sempre fui um cara que nunca me deixei abater pelas dificuldades, tanto financeiras, quanto por questões de opiniões de outras pessoas. Eu sempre fui muito centrado no que eu quis fazer, sempre fui muito focado no que eu quis, né? Eu quis ser bailarino, então eu vou estudar para ser independente das dificuldades. Naquela época, como eu fazia tudo perto, eu sempre, como eu já dançava e fazia trabalhos extras, assim, que não eram tão visados, mas eu sempre conseguia tirar alguma coisa para poder trabalhar. Por exemplo, na casa de Isabelê, onde eu recebi uma bolsa, eu recebia apenas vale, mas eu não era pago. Então, como a casa de Isabelê tinha apoio de instituições filantrópicas, né, eles sempre davam uma bolsa. Na São Homens Companhia de Dança, os meninos que trabalhavam comigo, eles sempre... tu tem dinheiro para vir hoje? Aí eu disse, não, amigo, não tenho. Não, sempre pois... Naquela época o vale era 1 e pouco, era 1,20, 1,30, 1,15. Estudante, né? E aí eles sempre me ajudavam. Na quadrilha a mesma coisa, era perto de casa, então dava pra ir a pé. Teatro João Paulo também ia a pé, então eu não tinha essas dificuldades financeiras pra ir porque eu queria estar e quem eu queria me ajudava. Então eu nunca tive essas dificuldades, né? Comecei a ter agora, depois que a gente começa a trabalhar, entender Parece que quanto a mais necessidade trabalha... do viver, né? As responsabilidades vêm e aí as dificuldades estão vindo. Então a gente sempre diz que o tempo bom quando a gente era criança que não tinha responsabilidade, mas a maior dificuldade foi essa de fazer com que minha família aceitasse a minha escolha e o meu emprego, que era o que eu queria ser, que eu quero e sou artista, né? Continuo sendo. Mas hoje está tudo tranquilo, hoje eles super compreendem esse meu fazer. Hoje minha mãe fala, você não vai trabalhar hoje não, né? Onde é que tu vai dançar hoje? Inclusive eu liguei pra ela, tu tá onde? Ela tá trabalhando agora de manhã cedo. Eu disse, não, eu tenho um podcast. Eita, responsabilidade. Mas eu vou trabalhar de tarde e à noite. Aí hoje eles já entendem que o meu papel quanto artista é o meu trabalho também, para além de diversão. E graças a Deus tá tudo certo, né? Meus irmãos entendem, minha família entende, meus amigos e tá a gente tudo vai bem. trabalhando. Tá tudo ótimo. Felipe, o que mais te marcou nessa tua caminhada? Eu sei que sempre tem alguma coisa que acontece, sempre vai acontecendo e você não parou ainda.
mas tem assim um momento, uma fala, um prêmio, uma coisa que te marcou de uma forma que você sempre que você tá lá em casa e tal, e você tá fazendo uma retrospectiva da tua caminhada, você lembra, não, isso aqui é algo assim que tá marcado na minha mente, tá marcado na minha história. Na verdade, tudo que eu faço fica marcado. Eu confesso que eu não paro pra pensar nas coisas que me marcam, porque eu sou muito de viver aqui. Sim. Talvez eu tenha isso pra falar mais na quadrilha junina, né? De momentos que me marcam. Sim. Né? Mas tem coisas no meu trabalho também que me marcam, trabalhos que eu já vivenciei, sensações. Por exemplo, o Sesc Amazônia das Artes, que é onde eu viajei pelo Balé da Cidade, que foi a única oportunidade que eu tive depois de entrar no balé, porque antes eles viajavam o Brasil inteiro. Sim. E por questões financeiras e apoio, hoje a gente não consegue viajar tanto porque está tudo mais complicado, veio a pandemia, tudo mais caro, enfim. E aí foi uma das coisas que me marcaram muito, foram ter conhecidos através da dança mesmo, assim, da dança profissional. Outros estados, outras culturas, que foi onde o balé participou pela Amazônia Legal, que foi um evento que foi muito massa, né? A gente levou um trabalho de um coreógrafo daqui, que é do Samuel também, que é uma coisa que é muito importante a gente frisar, porque a gente sempre acha que o que vem de fora é melhor, é mais válido, tem mais respaldo do que aqui, não. Foi uma coisa que me marcou muito nessa minha trajetória como artista. E eu acho que eu só posso falar mais dessas marcações e memórias que me vêm a partir da quadrilha junina, que são sonhos que eu sempre tive e que eu estou conseguindo realizar a cada ano. Pois já a gente chega lá. Antes da gente chegar lá, a gente vai voltar um pouquinho lá na Só Homens Companhia de Dança. Sim. Hoje a companhia traz essa performance drag. E eu estive estudando, investigando todo o seu processo dentro, né, da companhia, e os meninos falam, né, que você era o único que antes de entrar não tinha tido essa vivência drag. Como que foi se colocar nesse lugar e como que é hoje viver esse processo dentro da companhia? Pois é, pelo nome já diz, né? Só Homens Companhia de Dança. E de um tempo pra cá, de uns 4, 5 anos, a gente vem pensando de como trazer, até porque antes dos espetáculos que tem a linguagem feminina, né, do homem se vestir de mulher, dessa questão de gênero, que é uma questão que a gente traz mesmo como reflexão, por que só homens, né? E talvez seja até uma coisa contraditória sobre o nosso trabalho nesse sentido, para fazer com que as pessoas pensem no que a gente faz quanto dança, né? Da gente deixar claro nesse sentido que é só homens, a gente foi construindo esse pensamento a partir dos nossos desejos e vontades, porque a gente sempre estava pautado em dançar trabalhos que ficassem naquela linha de um pensamento que tem um homem vestido, sendo que nossos desejos eram outros. Então o Samuel, que começou a trazer esse tipo de trabalho lá no teu trabalho, meu Deus, que a gente dança de peruca, Trindade. Pronto, Trindade. Mas eles tinham um grupo paralelo a isso, que eram os Five Queens, que eles se vestiam, né, que são drags, são drag deles. E aí, não era que eu não tinha vontade, não queria, mas é porque eu não tive ainda a oportunidade, mas eu sabia que a qualquer momento, se acontecer, eu estava prontíssimo, super disponível. Então, na Só Homens a gente pensou nisso, a gente pensa nisso, em trazer esse lugar de reflexão, que talvez a Só Homens Companhia de Dança seja esse lugar também, né, de pensar a arte como um todo, das nossos desejos principalmente. E aí foi tudo tranquilo. Quando começou a me inserir nesse processo, porque estava faltando bailarino para compor um outro papel, eu disse, gente, pode aqui. botar. Se for para botar peruca, se for para me vestir, se for para, né, for para bichar também, a gente bicha junto. E aí eu entrei de cara, e o primeiro trabalho que eu fiz foi o Trindade, né, que foi me colocar nesse corpo, nessa coisa, porque o Trindade são 3 entidades, uma tríade, um compilado, um triângulo, onde a gente dubla fados portugueses, né, a partir dessas drags. E foi aí que eu fui me encontrando, né? Foi aí que eu fui sentindo a necessidade, não necessidade talvez também,
mas que eu fui sentindo algo diferente que eu sabia que ia contribuir na minha construção enquanto artista e bailarino. E aí eu fui aceitando de boa a perucona de lã, onde a gente fica sem roupa, apenas um vestido, e tem todo um contexto ali dentro do processo. Logo depois veio o Dianas, que é a performance em si, onde a gente dubla as músicas da Diana cantora. Incrível. Né? E onde a gente bota salto, onde a gente se aquenda, onde a gente usa esparadrapo, onde a gente bota a fita e a peruca, e onde a gente tem um contato direto com o público e bem de perto. Me deram até um nome esse ano, que é a Raya Malte. Né? E por quê? Porque a Raya, gente, não sei se eu posso falar, mas a Raya disse porque ela tem um esporão no rabo, porque a minha bunda é muito grande, né? E a Malte é porque a gente só bebe Brahma do Plumado, essas coisas, aí vem... Aí juntou uma coisa com a outra, Raya Malte. Aí eu achei incrível, cada um tem seu nome. Mas trazendo pro lado da Só Homens, assim, dessas performances, foi um lugar que a gente encontrou de se afirmar como artista e de mostrar para as pessoas que não é só sobre homens, mas também tem esse outro lado. Inclusive, os últimos trabalhos estão sendo muito pautados nisso, e que eu acho incrível. Eu acho que é uma linha que a gente vai manter, porque é importante a gente falar isso, é importante a gente não refrisar, mas botar o pé ali e dizer aqui também a gente trabalha isso, e a gente quer trabalhar isso também, assim como outras coisas, que a gente já dançou vários trabalhos, né, com outras linguagens, da movimentação mesmo, da pesquisa, trabalhos infantis e tal, e a gente vem super construindo. Só que a gente se encontra para dançar assim, gente, tem Dianas mês de novembro, aí a gente se encontra um mês antes para montar, para relembrar, para fazer. Gente, a gente vai ter que montar um trabalho para um festival tal, a gente se encontra também. E assim, todo mundo se ajuda ou alguém chega com a coreografia pronta, ou uma coisa vai juntando ali com o outro? Como que funciona? Pois é, depende, né? Porque se você fizer um convite para mim, eu já me sinto na obrigatoriedade de pesquisar tudo. Sim. Aí os meninos, claro que os meninos super aceitam, mas a gente está sempre conversando. Mas na Só Homens não tem um diretor específico, não tem um coreógrafo específico. Tem aquela abertura e a vontade de montar. Por exemplo, se tiver... eu quero montar um trabalho com 3 bichos. Pois vamos lá, eu, o Felipe, me propõe, e a gente estuda. Aí tem o Adriano, que ele é figurinista e maquiador. Aí tem o Samuel, que ajuda nessa questão de produção. Aí tem o José, que também ajuda na confecção do figurino. Tem eu, que ajuda na limpeza das coreografias. Na dramaturgia do trabalho e tal, a gente vai conversando tudo junto. Então somos nós 4, não tem um que faça isso e aquilo, só ele faz isso, só ele faz isso. O que der, a gente vai fazendo junto. Importante esse tipo de trabalho. Quando a gente fala de Só Homens, logo quando eu vejo, acho que é o fato de ter as mesmas pessoas também dentro do Balé da Cidade de Teresina, me vem muito na mente, né, o Balé da Cidade de Teresina. Felipe, como que você avalia assim, a importância do Balé da Cidade aqui para Teresina? A gente pode falar até para o país, né? Que o balé já viajou muitos lugares. Como que você avalia a importância desse trabalho aqui? E claro, qual foi assim, a história mais louca que vocês passaram juntos, assim, dos perrengues, sabe, as loucuras mesmo, que não, isso vem aqui, esse dia, sempre a gente lembra. Então, não preciso falar da importância, porque a gente sabe que qualquer companhia que tem de Teresina tem um papel fundamental dentro da construção, né? Para a formação também e da profissionalização dos artistas da dança de Teresina. O Balé da Cidade é uma companhia que me fez crescer muito, assim, como pessoa, como profissional, como artista. Porque a gente costuma dizer que lá é escola, só que lá não é escola, é uma companhia de dança profissional, mas no sentido de escola onde a gente aprende a conviver em grupo, a gente sabe da importância do trabalho, a gente sabe da nossa necessidade, a gente sabe do que a gente tem que fazer quanto profissional, quanto pessoa e quanto artista lá dentro. Então o trabalho que o Balé da Cidade vem desenvolvendo com os projetos, hoje mantido pela Prefeitura de Teresina, aliás, na verdade sempre foi, né? Antes de virar Balé da Cidade, que começou lá no Teatro do Boi, a gente sabe da importância porque faz vários projetos para inserção
dos profissionais, porque o Balé da Cidade de Teresina, falando de associação dos amigos do balé, não é só o balé que está ali dentro. Muitas pessoas não sabem, acham que a associação só é apenas o Balé da Cidade, mas o balé cuida da dança de Teresina, dos profissionais de dança, que são os professores de dança das casas, desde as zonas norte até a zona sul, são os técnicos de luz e de som, são os bailarinos da companhia. Então são mais de 60 funcionários que estão trabalhando ali dentro da associação. O Balé da Cidade é uma instituição diferenciada. Então vem construindo o cenário da dança há muito tempo, e hoje a gente está fazendo 29 anos, né, esse ano no caso, e aí de muito trabalho, de muita coisa, e a gente está produzindo, a gente produziu na pandemia espetáculo dentro de casa. Sim. A gente, depois que saímos da pandemia, produzimos outros espetáculos, outras coreografias. Então é muito importante da minha construção e na construção de quem entrar, né? Tá abrindo a audição também, o processo de audição já começou, então vamos ter bailarinos na semana que vem para trabalhar com a gente. Hoje mesmo tem projeto já, né, que vai ser realizado no Teatro João Paulo. Então, da gente perceber o leque de possibilidades que o Balé da Cidade proporciona, assim. E tu me perguntou uma coisa que aconteceu inusitada, foi uma mentira, Eita. Que eu acho assim, que foi inesquecível. Eita! Que fizeram como é que a gente fala? Quando a coisa não acontece, tipo assim, trollaram a gente. Ah, eu sei. Fizeram a gente. Gente, vamos fazer uma apresentação em Parnaíba. Todo mundo, eita, praia, meu Deus, não acredito, todo faz tanto tempo que eu não vou pra praia, que não sei o quê. E todo mundo cheio de sunga lá, fizeram os coolers, ajeitaram as coisas, e a gente dentro do ônibus, todo mundo feliz. Aí entrando dentro do ônibus, e a gente vai pra praia, a gente vai dançar onde? Só que ninguém falava nada. Aí todo mundo só sorrindo. Aí, meu Deus, tá então alguma coisa estranha aqui. A gente vai dançar mesmo, será se não é truque? Aí a gente saindo de Teresina, saindo. Quando não, a gente dobra ali no final de Teresina e foi dançar num sítio, né, gente? A gente foi dançar numa apresentação pra Fundação Museu Chaves e trollaram a gente, dizendo que a gente... Aí nesse dia a gente ficou com ódio, a gente dançou tão bem de raiva, que foi tão incrível a apresentação, mas é porque foi uma coisa inesquecível. Eu tava tão feliz, que acho que tava tanto tempo que a gente não viajava. E aí a gente foi pra essa apresentação num sítio e não era nada, a gente não foi pra Parnaíba, a gente não foi para Leite Correia, a gente não foi participar de um festival em outra cidade, né? Porque a gente queria muito. Todo mundo foi dançar num sítio, na apresentação normal, sim. Aí isso ficou marcado, assim, mas não tem nada que, assim, que eu possa não estar lembrado agora, mas de coisas que aconteceram, porque a gente trabalha muito, a gente não tem tempo, assim, pra se divertir, na verdade. Foi essa coisa que aconteceu que, por um lado foi interessante, mas por um lado foi tão difícil de entender depois. Mas hoje depois a gente lembra e diz assim, meu Deus do céu, vocês são demais, gente, pelo amor de Deus. Era pra ver se empolgava mais o grupo. E empolgou no momento. Mas depois da raiva, gente, vocês fizeram isso com a gente, pelo amor de Deus. Mas, gente, a apresentação foi incrível. Eu disse, com certeza. Com certeza, né? Quando a gente fala de perrengue, a gente lembra muito de quadrilha. Meu filho, aí tem. Aí tem perrengue. Então a gente vai entrar nesse mundo agora, já pra gente já ir finalizando o nosso encontro. Mas assim, você falou, né, pra mim, que tá na quadrilha lá desde 2017, na Luar. Mas já vinha dançando, fazendo outros trabalhos bem antes. Detalhe como foi, Felipe, a tua construção de carreira no meio junino. E claro, para se tornar hoje um noivo mais conhecido desse estado que sabe do país, né? Que é o noivo, acho que tem mais conquistas. Né? Vamos lá. Então, eu comecei com quadrilha, ao mesmo tempo que eu estudava e trabalhava, foi em 2009, era em quadrilha de bairro, lá do Disseu mesmo. Eu era criança e a gente tinha um grupo de 40 jovens, 40 pessoas dançando. E aí era só por diversão, a gente dançava apenas por um lanche, a gente dançava apenas por um copo de creme de galinha, no meio da rua, né? Nos arraiais de rua, né? E aí
Minto, isso não foi 2009, foi 2007. Porque em 2009 eu já comecei a dançar profissionalmente numa quadrilha do Monte Castelo, que foi a Asa Branca do Agreste, que na época era a vitrine do São João. Né? E aí, quando eu saí dessa quadrilha de bairro, que era Treme, que era de uma senhora, né? Eu fui direto pra quadrilha que era o Bom de Teresina, na época. Que foi 2009, que é onde eu fiquei até 2011. Foi a Asa Branca, que no primeiro ano, 2010, a gente já viajou pra fora pra dançar no Globo Nordeste. Eu não sabia o que era Globo Nordeste. Não tinha nem ideia. Não tinha nem ideia. Eu fui pela folia, eu fui pra conhecer, e na verdade nem conhecia, eu fui só pra dançar, né? Não tinha nem esse pensamento. E aí, quando eu vi que tinham todos os estados do Nordeste num lugar, eu disse, menino, o negócio aqui é sério. E é muita gente assistindo, né? São públicos diferentes, porque o público do Teresina é um, o público do Piauí é um, e os públicos dos outros estados são outros, né? E aí, fiquei lá até 2011 na quadrilha Asa Branca do Agreste. Depois eu fui pra quadrilha do Lorival Parente, do Disseu, né? Eu fiquei 2012, 13. Aí depois, em 2014, eu fui pra quadrilha do Lorival Parente, que era a nova geração. Aí fiquei 14, 15, 16. Todos eu fui noivo, assim, tava sempre à frente. Porque como o bailarino, balé da cidade, não sei o quê. Já bota a responsabilidade. Já vem cá, me ajuda aqui. Ei, menino, vem cá. Tu sabe, mostra aí. Exatamente. Gente, peraí, eu quero só dançar. Aí eu sempre estava envolvido nessas questões de diretoria, organização e tal, mas eu sempre dancei como componente. Aí quando foi 2011 que me colocaram como noivo, aí que eu comecei a ser conhecido nesse cenário junino. Que inclusive hoje a quadrilha junina é o meu objeto de estudo, né? Meu trabalho de especialização foi baseado na formação dos jovens dentro da quadrilha junina, que é uma pesquisa minha, porque eu saí lá de dentro, então é uma pesquisa narrativa a partir das minhas experiências, vivências, né? Que eu me senti formado dentro desse processo, porque a quadrilha junina não é só mais entretenimento hoje em dia, ela forma, ela acolhe, ela é um projeto social, ela tem toda esse respaldo muito importante dentro da vida de um jovem, por exemplo, e dentro das famílias, mas isso eu vou falar mais na frente. E aí, quando eu entrei em 2017 na Luar, que eu vi que era uma outra visão, né, tanto pela organização como pela política de trabalho, que quem está dançando fora dos quadrilhas já quando vê a Luar chega. Meu Deus, a quadrilha imensa, não sei o que, bem organizada, não sei o que. E quando eu dancei nessas quadrilhas, não tinha essa visão, porque questões de financeiro, questão de organização, pessoas que estarem à frente e fazerem um trabalho bem feito. E aí eu já entrei na Luar sendo noivo mesmo, né, a convite do Edilson, que faleceu no mesmo ano, em 2017, mas mesmo assim a gente continuou com esse legado. E aí eu fui criando esse apego muito grande pela Luar, pelo respeito, pela qualidade de trabalho, pela seriedade que levam dentro. Eu acho que é a partir daí que eu comecei a pesquisar a quadrilha como um meio onde formam, porque realmente eles pensam muito nisso. E aí tô lá até hoje, né? E aí a Luar sempre me proporcionou momentos incríveis. Em 2018, aí em 2019 a gente foi campeão do Globo Nordeste, onde o Piauí e o Maranhão sempre ficavam nas últimas colocações. Em 2018 a gente ficou em 5º lugar, mas pelo público, pelo senso comum, a gente teria ficado nas 3 primeiras, porque onde o Piauí começou a mostrar, principalmente Teresina, começou a mostrar uma importância muito grande dentro desse cenário. Em 2019 a gente veio falando sobre o período da Tropicália, onde teve a censura naquela época, que foi um trabalho muito forte, muito potente nesse lugar, né, na política, depois de tudo que a gente está vivendo. E aí a gente conseguiu trazer esse título para o Piauí, para Teresina, né, onde o Piauí começou a ser respeitado, começou a ser elevado, porque Ceará, Pernambuco, Bahia já sentiu que o Piauí ia ficar nas últimas colocações, só que vocês estão deitados. Foi só crescendo.
Calma, que eu vou já te falar do cuscuz. A gente vai chegar lá, calma aí, aí, que aí teve confusão. Minha filha, aí em 2020 veio a pandemia. Aí não paramos de trabalhar, fizemos um drive-in, o primeiro drive-in do Brasil, né? Depois de uma mega produção, depois de anos estudando como era que a gente ia ficar sem, que não podia ficar sem São João, onde a gente tinha acabado de sair de um cenário muito importante para o Piauí, o que era que a gente ia fazer. Então foi a primeira quadrilha que trouxe essa estrutura, pensando no público, pensando em pandemia, pensando em uma cultura continuada, para a gente continuar o nosso trabalho. E a gente fez um drive-in onde a gente reuniu, foram 3 sessões, 3 dias, cada dia 2 sessões, para que as pessoas assistissem um espetáculo junino. Só que foi pensando no palco italiano, né, onde as pessoas estão lá assistindo e a gente está aqui fazendo. Mas foi muito incrível, ficou para a história. E em 2021, ainda em pandemia, foi tudo remoto, mas a gente sim trabalhou, trouxemos as categorias individuais para os concursos, né, onde eu também participei como noivo. Né? Todos esses anos eu participei, eu sou tetracampeão na categoria aqui piauiense. E aí eu fui conseguindo esse respaldo, né, por ser noivo de uma quadrilha renomada, por ser noivo de uma quadrilha que está crescendo. E aí em 2022 viemos com tudo, porque antes do cuscuz a gente ia falar da Devota que virou santa, que é o espetáculo que fala sobre a Irmã Dulce. Sim. E aí a gente sabe que a Irmã Dulce é um espetáculo competitivo, a gente deixou guardadinho e fizemos aí um projeto de 3 meses, porque a gente tinha 3 meses para produzir um outro espetáculo e a gente não queria mostrar a Dulce. E aí veio, a gente contratou, e a gente não, o Ramon Patrese, que é o diretor, o PC e o Eduardo, são 3 diretores, trouxeram o Anderson de Recife e o Márcio Fidelis da Bahia. O Anderson ele é projetista, ele cuida de todo o projeto, ele traz tudo pronto. E o Márcio ele é o coreógrafo, onde ele executa todo o projeto que o Anderson deixou lá. E hoje a gente fez o cuscuz nosso de cada dia, né? Onde a gente fala desse alimento que a gente acha que é nordestino, mas não é do Nordeste. Ele veio da África para o Brasil e o Nordeste se apropriou desse alimento, e que a gente sabe que tem um contexto político muito forte aí, onde fazem também essa questão do racismo, da fome. Eu assisti o espetáculo, eu fiquei assim impactada como construíram, sabe? Foram montando ali, costuraram essas temáticas e trouxeram assim uma crítica, ao mesmo tempo trouxeram esse alimento que tanto a gente consome e quanto a gente ama, né? E essa reflexão da importância do que é nosso, né? Do que é nosso hoje. Porque a gente fala com propriedade que existe cuscuz de todo jeito, em todos os lugares. Principalmente aqui do Piauí, que o carne de sol é o melhor de todos. Não tem como. E aí, a gente trouxe essa questão, falar sobre o preconceito, sobre o racismo. Porque quem vem da África, que é a Juliana, feita pela Dona Cotirene, ela é uma negra e ela é mãe solo. Sim. E ela tem 2 filhas, onde há 2 filhas negras também, que é feita pela Poliana, que é a minha parceira. E tem a Liz, que é a pequenininha. Né? Então elas vieram da África para o Brasil sem nada. Então elas batem de porta em porta para pedir emprego ou alimento. E aí, por ironia do destino, ela bate na minha porta. Só que minha mãe é altamente preconceituosa. E quando eu ofereço para ela, eu não tenho emprego para dar. Eu não tenho nada, nem dinheiro. Apesar de eu ser filho de uma mãe que só quer ser, né? Ela se acha a rica do momento. E aí eu ofereço um fardo de cuscuz. Não. E aí a minha primeira relação com a Poli, né? Desse amor, desse carinho, desse contato. É isso, quando eu entrego o fardo de cuscuz pra ela. E a minha mãe não gosta. Porque a mãe dela é preta, porque quem é esse povinho que só vem pra cá pra pedir, por isso que o Brasil não vai pra frente. E o nome dela é Dona Jaira, ela é feita pela Karina, né, minha mãe. E aí começa essa questão, e aí a gente coreograficamente fala que a gente faz um barco com a coreografia lá. Sim. As meninas usam muito adereço, onde a gente fala da feira de Mangaio, onde tem a preparação da massa, onde a Dona Cotirene se torna a rainha do cuscuz, porque ela fica conhecida por ela fazer uma comida maravilhosa, principalmente do cuscuz.
E aí ela se torna a rainha do cuscuz e aí ela prepara o banquete do casamento. Ainda tem a confusão do banquete, casório, né? Porque a minha mãe quer comidas francesas, comidas refinadas e tal. Aí ela, pois tá bom, pois eu vou arrasar com a comida. E quando a minha mãe vem, que ela vê aquele bolão, aquela mesa montada, tudo é de cuscuz. Aí ela desse escrachado, preconceito, né? Que ela fala que isso é comida de preto, que é um momento muito forte. Sim. A gente também tem o panelaço, onde o nosso chachado, que é a Luara, muito conhecida no Brasil pelo chachado, que era feito pela Juliana e pelo Aislan. Sim. Né? Um grupo que é referência no Brasil, e como o Aislan não pôde estar com a gente esse ano, a gente trouxe o grupo e aí pensamos como era que a gente ia trazer esse chachado, porque ela era muito conhecida por isso. Então a gente fez o panelaço, querendo ou não, é um protesto, sim, né? E não deixa de ter voz política. E aí a gente dança com panelas, as meninas dançam com panelas, fazem a coreografia do chachado com panelas, onde deixam uma marca muito grande, muito forte, muito potente ali. E aí, pulando lá pro final, minha mãe fala que isso não é comida de gente, isso é comida de gente preto, e ela vai presa, e aí eu me conto naquele lugar, meu Deus, minha mãe vai presa, mas ao mesmo tempo eu tenho que reforçar esse negócio. E aí é um lugar muito doido, porque eu tô apaixonado por uma mulher preta. É muito difícil fazer esse papel, é muito difícil porque traz muitas questões e... Eu ia te perguntar exatamente, assim, como foi viver o José Neto, assim, nessa trama? Pois é, porque ano passado, 2021, eu fiz Torquato, sim, né? Tem o que eu tava acho do mais... lado dos artistas e eu tava maravilhoso. Eu acho mais incrível do Fauno, do Labirinto do Fauno. Eu acho incrível. Que eu fui o espontâneo, né? Eu acho incrível aquela apresentação. Então aí é toda, né, uma pesquisa. E aí essa diferença de personagem me constrói muito, né? E me coloca em lugares muito sim, complexos e delicados, né? Esse ano principalmente, porque eu fui filho de uma mulher branca. E eu era apaixonado por uma mulher preta, onde minha mãe foi presa, né, por racismo. Sim. E que era minha mãe, e em que momento que eu deixo de me apegar por isso, mas não posso deixar de me apegar porque é minha mãe, mas ao mesmo tempo eu tenho que casar com a mulher que eu escolhi para minha vida. E aí a gente festeja o nosso casamento, mas isso ainda não tem uma resposta para falar como é essa sensação, mas eu só vivi isso. Creio que deve ser muito difícil para quem passa isso na realidade, porque é muito complicado. E aí esse ano a gente ganhou todos os festivais. É isso que eu ia falar. Levou tudo. A Luá levou tudo, a gente já sabia. Gente, a Luá leva. Nem vamos bater cabeça, vamos aceitar que a Luá vai levar. Gente, foi muito incrível. A gente é bicampeão piauiense pela FECOAJUT, a gente ganhou o Nordestão, né, e ganhamos o Nacional pela Confebrac, o Nordestão é pela Unesco, e o Nacional pela Confebrac. A gente sabia do nosso potencial, mas a gente não acreditava. Foi a mesma coisa do Globo. Quando a gente ganhou o Globo, a gente passou assim um mês. A gente ganhou o Globo Nordeste, o Piauí nas cabeças. E aí todo lugar que a gente chegava, o Piauí chegou. Então aquele pensamento de dizer, o Piauí vai ficar nas últimas, mudou. Mudou completamente. Na hora que chegava assim, 3 ônibus, um caminhão baú. Um monte de fardo de cuscuz, um monte de panela. Um cuscuz imenso, de cabeça para baixo, que viravam reinos, né? Que a cuscuzeira se dividia em 4, que eram os 4 países que originaram o cuscuz. Os países da África viraram e faziam toda uma coreografia lá dentro de quadra. Também tinha as cavalhadas, onde representavam os mouros e os cristãos, né, na época. É toda uma pesquisa, é todo um projeto, é toda uma dedicação para fazer um trabalho desse. Mas a gente já está chegando no final do nosso programa, mas a gente não pode deixar de falar sobre o perrengue que foi, os perrengues que tiveram nessa temporada. Tem algum? Tem vários, né? Mas conta um pra gente, o que foi mais assim, não, esse tem. Vou contar rapidinho, uns 2. Sempre que a gente ia na estreia principalmente, né? Nunca fica pronta algumas partes, né? Porque é muita coisa, é muita gente, são mais de 100 pessoas dançando. Sim. São 52 pares apenas.
Aí sei. tem a produção, tem diretoria, tem músico, tem tudo. Então são muitas pessoas. Então o perrengue de sempre é não dançar com o figurino completo. Isso a gente Sempre já sabe. falta. O outro perrengue de sempre é quando o ônibus quebra e a gente não dá tempo de chegar no espaço pra chegar com calma, né? Descansar um pouco, esticar as pernas, porque viajar muitas horas. Esse ano a gente foi para Belo Horizonte, a gente foi para Natal. Então fizemos uma ponte aí muito grande de dias dentro de ônibus. E é porque a gente não dança nem meia hora. A gente dança 25 minutos. Só para entrar no ônibus e passar mais 32 horas viajando de novo para voltar para casa para trabalhar. Mas vale a pena. Vale sim. Aí o ônibus quebra, né? Isso quando para todo mundo, né? A gente não chega a ter muito festival e tem aquela aflição de, meu Deus, será que vai dar tempo? Vamos. Em Minas mesmo, a quadrilha tinha que entrar às 5h30, a gente saiu do local quase 5 para as 5. E a gente tinha que estar lá, porque senão a gente ia perder pra nós mesmos, né? Porque um atrasozinho de 5 minutos eles... Obrigado, minha linda. Senão vai dançar. Já pensou? Eu fiquei louco. Então são esses perrengues que a gente fica muito preocupado. Claro que dentro da viagem, dentro do ônibus, acontecem coisas incríveis, acontecem performances que a gente não pode falar e tal, coisas onde os meninos se vestem, acontecem tudo lá dentro, as pessoas dançando, se divertindo para passar o tempo. Mas esses perrengues são os que mais acontecem. O último perrengue foi quando a gente chegou de Minas, que a gente tinha que viajar para Natal, e quando a gente chegou na nossa quadra, porque a quadra existem duas, e uma é coberta, e onde o nosso cenário fica embaixo. A quadra ela é disponibilizada para a comunidade. Só que quando a gente chegou lá para ensaiar, Oh, meu Deus. tava tudo quebrado. Meu Deus. Tudo no chão, a cuscuzeira empenada toda assim, pratos de cuscuz quebrada, uma colher aqui, outra lá no outro lugar do mundo, o cuscuz todo virado. Gente, aí a gente ficou muito preocupado, porque não é sobre dinheiro, não é sobre, né, sobre questão financeira, é sobre um valor sentimental muito grande, porque aquilo ali faz parte da nossa história. E o perrengue maior era de saber como era que a gente ia fazer para refazer tudo aquilo, porque querendo ou não, é um gasto muito grande, né? É um cenário que vem de São Paulo para cá, leva tempo, leva tudo, e a gente faz tudo voluntariamente, ninguém recebe para nada. Então quando a gente chegou naquele momento que a gente viu tudo lá jogado, tudo quebrado, é de partir o coração. Mas o Ramon veio e disse, gente, não se preocupem com isso. A gente vai refazer o nosso cenário, a gente vai viajar, a gente vai... Né? Então foi um perrengue assim muito maldoso, que eu acho que uma falta de respeito muito grande das pessoas que fizeram isso, porque é sobre a gente, é sobre o Piauí, porque a gente vai estar levando o nome do estado para fora. E a gente ficou muito triste, mas fora esses, os que acontecem são muito maravilhosos. As trocas de roupa. Gente, quando tira, tem uma parte lá que vocês viram, né, que tira um pano. Olha, eu fiquei, até hoje eu tento estudar como é que aquela roupa sai ali. Depois tu me conta em off. Não, mas posso falar já. Vai, conta. Já passou. Assim, existem as filas, né? São 4 filas de meninos. Os meninos saem antes e eles já trocam de roupa. E quando o pano da África entra, os meninos entram por baixo. E aí, como é uma fila, a da frente sempre tira a que tá atrás, né? Ou a de trás tira a que tá na frente. Sim. Aí enrola todo o vestido ali, é só um sobretudo. Enrola e vai passando. E vai entregando pra produção lá atrás, vai passando fila por fila. Quando tira, já tá todo mundo. Gente, é muito rápido. E o perrengue de encontrar essa roupa? Sim. A gente passa 3 horas só procurando a própria roupa. Porque não pode, a produção não pode levar figurino. Cada um se responsabiliza pelo seu material, pela sua saia e tal. Então, as bichas ficam lá procurando 3 horas querendo ir embora, porque não pode deixar lá. Porque se deixar lá, fica. Não pode pegar. E já era. Mas são coisas maravilhosas de se viver, de perceber, de estar lá. É muito bom mesmo. Eu sou suspeito pra falar. Eu sei, o Felipe. A cara do Felipe é quadrilha. Eu olho pra ti e vejo quadrilha.
Além de tudo isso que você faz, você também tá dentro da sala de aula. Sim. E é muito, acho que é um desafio a gente que dança, a gente passar esse tipo de conhecimento. Até porque tem gente que fala, tu dança, pô, me ensina bem aqui. E não é assim tão fácil. A gente sabe que tem todo um preparo para passar conhecimento. Né? Tem todo. Eu costumo dizer que tem gente que nasce para dançar, só dançar. Tem gente que nasce só para ser professor. E tem gente que desenvolve essas duas funções e desenvolve muito bem. E consegue conciliar. Mas como que é o Felipe professor? Como que o Felipe consegue desenvolver essa função, mais essa função? Pois é, eu sempre fui de estar à frente, né? Sou leonino, de comandar as coisas, né? Eu entendo bem. E aí eu sempre tive esse cuidado de querer ensinar bem, de pensar numa metodologia, de pensar numa didática, né? De querer com que a pessoa aprenda de fato. Eu na sala de aula eu sou desse jeito, eu na quadrilha eu sou assim, eu na vida eu sou assim, que eu sempre ensino o melhor caminho. Isso eu vim construindo a partir da academia mesmo, aprendi a ser professor estudando, percebendo, conversando, trocando com outros amigos. Aprendi a ser professor na experiência mesmo, né, de entender aquele lugar de quem está à frente, entender me colocar o lugar daqui sim, também. Entender até aluno. O seu aluno, Sim. Tem que entender o aluno, né? E hoje, eu ser professor é uma das maiores dádivas da minha vida, porque eu gosto de ensinar, eu gosto de mostrar, eu gosto de fazer com que a pessoa perceba o caminho que é para seguir. Se ela vai querer ou não, aí já é uma outra questão, mas eu sou muito do ensinar de fato, eu gosto, eu tô ali entregue, eu tô disponível para que a pessoa faça. E eu sou mesmo, assim, sou muito rígido, sou muito cauteloso, sou muito detalhista nessas questões, em todos os lugares. No balé da cidade, eu me cobro muito pelo meu trabalho quanto bailarino da companhia. Quando vou fazer algum curso fora também, eu me cobro muito. Dentro da sala de aula com as minhas alunas, eu sempre busco o melhor, né? Nós estamos no segundo semestre, eu programei todo um cronograma para que elas entendam esse lugar de professor, né? Pesquisar, planejar, criar, dar aula. Porque eu sempre divido o primeiro semestre em mostrar a técnica da dança moderna a partir de outros artistas, Marta Graham, Laban, Isadora Duca, Pina Bausch, né? Para elas, a partir das minhas vivências como professor, e depois no segundo semestre eu trago para elas mostrarem e pesquisarem e estudarem dança a partir do que eu fui para elas, mas a partir dessas referências. Sim. Então, elas estão pesquisando e eu sou assim, na vida, sou muito crítico também, né? Mas crítico, uma crítica positiva para que a pessoa cresça e entenda esse lugar. E eu sou muito espelho de mim mesmo, né? Tudo que eu aprendi, eu tento repassar a partir do que eu aprendi na vida, assim, de fato. Pra gente encerrar, o que te inspira, Felipe? O que me inspira em relação à dança? Sim, a tudo que você faz no mundo da dança. O que me inspira é as pessoas dizerem que me acham e que gostam do trabalho que eu faço, tanto na quadrilha, quanto no balé da cidade, quanto na sala de aula. As pessoas chegarem para mim e dizer, nossa, você faz um trabalho incrível, você é um profissional 10. E isso me inspira muito, eu querer fazer mais, porque a minha família dizer que eu sou um ótimo profissional, que hoje me acompanha e tal, a partir do que eu faço. E aí eu fico mais inspirado, eu quero pesquisar mais, quero estudar, quero mostrar, quero fazer, quero estar fazendo, quero estar ali mostrando. Que é um negócio que vem fervilhando dentro da gente, que eu também não sei explicar, mas que dá vontade de sempre continuar, né? É uma coisa que me inspira muito. A gente chegou ao final do nosso programa. Claro que se deixasse a gente ia passar o dia aqui conversando, mas a gente tem um tempo, né? A gente tem que parar agora. Mas assim, Felipe, eu te agradeço demais. A gente, Papo Aberto, te agradece muito por esse momento. Eu acredito que vai ajudar muita gente, que inspira muita gente. Você é inspiração para muitas pessoas. E claro, a gente vai ter muitas outras oportunidades de trazer aqui de novo. Muito obrigado. Eu fico muito feliz pelo convite. Obrigado ao Papo Aberto, Teresina Diário. Foi uma
experiência incrível. Ó. Tipo, essa experiência já me deu um gás para outras coisas. Então, fico muito feliz e agradecido. Espero que tenha sido claro em algumas coisas. E parabéns pela iniciativa. Continuem assim. Existe aí um leque de pessoas que podem contribuir com tudo. Vocês estão trazendo pautas importantíssimas nessas discussões. Eu acompanhei os outros trabalhos, fiquei muito feliz, né? E acho super necessário o trabalho que vocês estão fazendo. É à toa que é o primeiro colocado nas notícias de televisão. E muito obrigado pela oportunidade. Nada, que é isso. A gente vai ter muitas outras oportunidades. E claro, a gente não pode deixar de falar pra você que está nos acompanhando, pra acompanhar o Felipe também, né? No Instagram, a gente vai deixar o Instagram dele disponível, tá? Lá vocês acompanham toda essa vivência dele, ele vai compartilhar com vocês. Também o nosso Instagram, as nossas redes sociais, para você curtir, comentar e compartilhar, além do nosso site. Lá você fica por dentro de tudo que acontece aqui no Piauí, no Brasil e no mundo. O Papo Aberto você acompanha tanto na TV, Teresina Diário, como também no Spotify, Papo Aberto TD. Então o nosso programa de hoje vai ficando por aqui. Até mais!